Deus usava profetas para ensinar seus mandamentos, advertir contra o pecado e profetizar sobre acontecimentos futuros. A Bíblia registra muitas profecias que já foram cumpridas, bem como muitas que ainda não aconteceram. Muitas profecias já falavam do Cristo que ele viria, e o povo hebreu, hoje mais conhecido como judeus, esperavam esse Cristo. Como posso saber que Jesus é o Cristo esperado nas profecias? Será que Jesus foi um homem muito inteligente, que conheceu todas as profecias sobre o assunto do Cristo, e se aproveitou da situação e se encaixou nesta de ser o Cristo? Mas é claro que não pretendo colocar dúvidas, e sim mostrar neste vídeo profecias que apontam para Jesus como o Messias prometido. Assista até o final para você se impressionar como toda a Bíblia fala de Cristo e prova que ele é o Cristo esperado. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho para que sejas avisado de novos vídeos. Hoje o assunto do messianismo é um tema controverso entre os próprios seguidores do judaísmo. Jesus não é aceito por muitos dos judeus. מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. נוצרי הוא לא קשור, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. יש לנו את מגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר. A razão pela qual os judeus não acreditavam em Jesus foi devido às expectativas messiânicas. Eles esperavam um líder político forte que restauraria a grandeza de Israel e levaria o povo à vitória contra seus inimigos. No entanto, Jesus não se encaixava nessas expectativas messiânicas. Para os judeus, o Messias deveria ser um líder forte e vitorioso, não um homem que morreu nas mãos dos seus inimigos. Alguns rabinos interpretam que o Messias será uma pessoa da realeza, que está por vir, outros como sendo um novo tempo, uma nova era, e alguns ainda chegam a supor que o Messias não passa de uma lenda, um mito. O que significa a palavra Messias? Tanto a palavra hebraica, Meshia, Messias, quanto a palavra grega equivalente, Christos, Cristo, significam ungido. Assim, Jesus Cristo significa Jesus ungido ou Jesus o Messias. O nome Jesus é reconhecido pelos cristãos da fala hebraica, como sendo Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, o título também foi traduzido, para o novo idioma, Messias em grego é Cristo, que também quer dizer ungido. Nos tempos da Bíblia, quando uma pessoa recebia uma posição especial de autoridade, ela geralmente era ungida com óleo derramado sobre sua cabeça. Jesus recebeu de Deus uma grande posição de autoridade, a de ser o Messias, mas em vez de ungir Jesus com óleo, Deus o ungiu com o Espírito Santo. Lucas capítulo 3 e versículos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Enquanto esteve na terra, Jesus cumpriu várias profecias sobre o Messias, aquele que seria o Salvador do mundo. 1 João 4,14. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Até mesmo depois de sua ressurreição para viver no céu, Jesus continuou cumprindo profecias sobre o Messias. A Bíblia predisse que o Messias seria um descendente do rei Davi de Israel. Mas os registros que mostravam os descendentes de Davi se perderam. Eles provavelmente foram destruídos quando os romanos conquistaram Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. O livro de Zacarias nos capítulos 12 e 14, fala de um Messias, que é traspassado ferido e depois retorna para julgar as nações da terra, em um tempo futuro. Isaías também apresenta o mesmo Messias, como sendo rejeitado e depois glorificado como rei. Existe um antigo manuscrito, encontrado entre os rolos do Mar Morto, produzido antes da era cristã, mostra que os judeus antigos também comentavam acerca de um Messias, num primeiro momento é rejeitado e num segundo momento glorificado. Trata-se do hino da autoglorificação, reconstruído a partir de vários manuscritos encontrados na região de Qumran, alguns bastante danificados no recipiente original. Olhe o que diz um trecho do hino. Quem tem sido desprezado como eu? Quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os anjos? Eu sou amado do Rei, a companhia dos santos.
Existe uma segunda versão deste mesmo hino que, segundo o autor, que é o Messias, teve a experiência de assentar-se num trono no céu, e ser contado entre os anjos, e os desejos não vinha da carne e finalmente também de ter sido o mais desprezado dentre os homens e o mais glorificado. Veja o texto. Quem foi considerado desprezível como eu, e no entanto, quem é igual a mim em minha glória? E para completar, num outro hino da mesma coleção, temos esta passagem. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido em eterno júbilo, sem para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Um texto antigo, muito profundo, ele reflete a crença de um setor do judaísmo antigo, como apresenta uma grande semelhança com Isaías 53, que fala justamente do Messias como sendo um servo sofredor para depois ser glorificado. O texto fala de alguém humano, mas sem igual entre os homens. Preste atenção. O original hebraico diz: quem é como eu dentre os anjos? Dentre os Elim. A palavra hebraica Elim é dúbia, que pode se referir tanto a anjos, quanto a seres divinos. Esta expressão é parecida com o texto de Êxodo capítulo 15 verso 11. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Consegue ver a semelhança. Isso mostra que para os judeus antigos que o Messias seria ao mesmo tempo humano e divino, sofredor e glorificado, uma mesma pessoa em duas diferentes fases do seu ministério. Isso mostra objetivamente que o Messias viria duas vezes em situações diferentes, uma da outra. Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e virá glorificado. Pesquisadores descobriram que em Israel e fora de Israel havia um clima de expectativa no ar. Testemunho múltiplo de grandes historiadores romanos mostrava uma expectativa messiânica no ar tanto dentro quanto fora de Israel, e muito faziam sua própria interpretações. Veja o que Flávio Joséfo escreveu. Mas o que mais incitou os judeus à guerra foi uma ambígua profecia, também mencionada nas Escrituras, segundo a qual, naquele tempo, alguém proveniente de sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo. Este oráculo foi interpretado pelos judeus como uma alusão a um de seus compatriotas, e muitos se equivocaram com essa interpretação. O oráculo, na verdade, se referia ao domínio de Vespasiano, aclamado como o imperador da Judéia. O historiador e apologista judaico-romano, que se acredita ter sido vendido a Roma, também interpretou um oráculo cumprido pelo imperador romano Vespasiano. Porque os próprios romanos tentaram explicar esta profecia com visões de um rei romano mais poderoso. Contudo, o que é importante são os muitos testemunhos de que havia expectativa de um verdadeiro Messias tanto dentro como fora de Israel naquela época. Muitos estudiosos também concluíram que o grupo de judeus que vivia no cume do Mar Morto eram essênios ou outra seita judaica. Eles também estão ansiosos pelo aparecimento do Messias no século I depois de Cristo. Você sabe qual é a base para esta crença? Justamente o intenso estudo que eles faziam das profecias de Daniel, especialmente o capítulo 9, que fala de uma interessante profecia de 70 semanas proféticas, ou seja, 490 anos, que apontavam para o tempo exato em que o Messias se manifestaria a Israel. Os judeus fizeram uma análise desta profecia juntamente em Levítico capítulo 28 e outros detalhes a mais, os fizeram entender que a vinda do Messias estaria às portas, exatamente naqueles dias, em que coincidentemente Jesus de Nazaré se manifestou ao mundo. Em Qumran, encontram-se ainda 5 cópias de um manuscrito, chamado Livro dos Jubileus, a qual é parte da epigrafia judaica daquela época. Esse texto foi certamente produzido por vários autores, provavelmente 200 anos antes do nascimento de Jesus. O Messias deveria nascer segundo os seus cálculos no ano 3920, Anno Mundi, que segundo o nosso calendário seria algo em torno de 3 ou 2 antes de Cristo. Na verdade, pelos cálculos cristãos, Jesus de Nazaré haveria nascido pouco antes disso. Como você vê, a comunidade do Mar Morto chegou perto de sua interpretação profética. Eles também quase chegaram a Jesus de Nazaré. Esse manuscrito, chamado Documento de Damasco, prevê um curioso ciclo profético, que vai desde o cativeiro babilônico até ao aparecimento de um futuro mestre de justiça. Ora, nada disso impede de entendermos que este mestre de justiça, o Messias, o documento fala também de uma futura era de iniquidades que terminariam com a chegada do mestre de justiça. Este mestre descrito nestes manuscritos faria muitas coisas entre os judeus. Agora preste atenção.
Dentre elas, ele purificaria o templo e seria morto. Depois haveria um período de 40 anos, dos quais o juízo divino cairia definitivamente sobre Israel, e curiosamente isso aconteceu com Jesus. Ele purificou o templo, e foi morto, e aproximadamente 40 anos depois de sua morte o templo de Jerusalém e a cidade foi terrivelmente destruído pelos romanos. Está registrado nos evangelhos também, que na morte de Cristo, aconteceu algo estranho, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, em sinal do ocorrido na cruz. Quero chamar a atenção para essa cortina. Segundo a tradição rabínica, ela tinha a espessura de uma mão humana, e era necessário 300 sacerdotes, para mergulhar lá no corante, quando estava sendo fabricada. Imagine então, o que representou para o sacerdote naquele momento, aquele misterioso rasgo na cortina do santuário. Você pode ver que Jesus de Nazaré nasceu, e se revelou ao mundo, numa época de grande expectativa profética. Não foi uma época de coincidências, tudo se cumpriu. Jesus era de fato o Messias, nascido entre nós, mas como disse Santo Agostinho de Hipona, de nada adiantaria Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer de fato em nosso coração. Pense nisso hoje. Você esteve lá em Israel. Sim. E você subiu ao Monte das Oliveiras. Sim. Então eu vou contar uma coisa aqui que você viu e o pessoal em casa vai imaginar e se der uma gugada vai achar na internet. Lá você viu do alto do Monte das Oliveiras, aquele cúpula dourada que nós já falamos aqui, que é o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa do lado, aquela esplanada ali do alto do monte. E você vê que nas muralhas tem uma porta que está fechada. Está fechada. É interessante que essa porta, ela era uma porta que ela foi construída na época de Salomão. Não essa, a que está embaixo dela. Porque o muro é o seguinte, você tem um muro aqui, e aqui em cima está o muro do século XVI, da época otomana. Mas o muro da época de Jesus está aqui. Então, na época otomana, eles construíram uma porta no mesmo lugar de uma outra porta que estava aqui embaixo. Essa porta que está embaixo data da época de Salomão e foi reformada por Herodes. E na época de Salomão, em 587 a.C., a época da destruição do primeiro templo, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu essa porta fechada. Está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 em diante. Diz assim o texto bíblico. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior do santuário que dá para o oriente. E a porta estava fechada. Isso deve ter trazido um caos no profeta, porque essa porta oriental era, na tradição judaica, a porta por onde o Messias entraria em Israel. Ela era chamada em hebraico de Sha'ar Rarachmin. Só que, se ela estava fechada, então ele não vai vir. Mas a profecia continua. Esta porta permanecerá fechada. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Cristo passou por essa porta, proclamando-se o Rei de Israel, quando ele desceu do Monte das Oliveiras, vindo com uma comitiva atrás, gritando, Hosana ao filho de Davi, Baruch atah Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, e ele vai com um jumentinho, que os católicos até celebram no domingo de Ramos. Jesus passa por essa porta, e ele entra no templo. Ele passou por ali como a profecia falou. Depois que Jesus passou, essa porta foi fechada pelos romanos. Lembra que eu falei que foi destruído? Sim. Ninguém mais entrou por ali. E quando os muçulmanos construíram o muro por cima e foram fazer uma nova porta para dar acesso direto ao templo, Suleimão Magnífico recebeu dos colegas essa informação. Olha, o Messias dos judeus vai vir por aqui. Ele falou, Então, para impedir que essa profecia cumpra, fecha essa porta de tijolos de cima a baixo, como você viu fechada, e taca um cemitério aqui na frente. Tem um cemitério. Para que o Messias não passe. Só que em fazendo isso, ele cumpriu a profecia mais ainda. Porque hoje, você não consegue ver a porta que está embaixo, mas você vê o monumento que foi colocado em cima. Como é que Jesus podia fazer um prognóstico de algo que ia acontecer depois da morte dele? Jesus também falou, e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, verso 14.
Muito forte isso, meus irmãos. E o mais louco é que, além dessas, mais de 300 profecias se cumpriram em Jesus. O Antigo Testamento inteiro apontava e se cumpriu em Jesus. Tudo isso por um propósito, a redenção da humanidade, para que a humanidade tivesse o perdão através do que foi feito naquela cruz. Neste vídeo, você viu várias evidências que Jesus realmente é o Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, mas deixe também ele ser o Messias e o Senhor de sua vida, que todos os dias em seu viver diário possam ser dias do nascimento de Cristo, e que as pessoas ao se aproximarem de você, possam sentir através de sua vida a evidência de um Deus que está no meio de nós.